A paz do Senhor, meus amados. Hoje eu vou contar aqui para vocês um pouquinho do meu testemunho acerca do cuidado e da fidelidade de Deus, na minha vida. Mas antes de eu começar a contar aqui esse testemunho, eu vou ler um trechinho de Gênesis, capítulo 12, a respeito do chamado de Abraão, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra em que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Somente até aqui, tá? Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Meus amados, eu vou contar para vocês aqui agora um breve testemunho, tá? Vou tentar não me alongar muito, mas eu vou contar um breve testemunho a respeito de como é viver pela fé. Hoje eu vivo pela fé, porque, como eu disse e digo aqui em outras ministrações, o evangelho é renúncia. E muitas vezes Deus vai pedir pra gente renunciar a coisas que nós não queremos renunciar, Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Agora eu tenho 21, Com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar. E vocês vão entender o porquê que eu li esse capítulo aqui 12 de Gênesis, que fala a respeito do chamado de Abraão. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, muito nova. É claro que quando eu trabalhava com 13 anos de idade, o dinheiro não vinha para mim. O dinheiro ia para os meus responsáveis, para pagar as contas de casa, Mas enfim. E pelo fato de eu começar a trabalhar muito nova, com 13 anos de idade, e eu sempre fui uma menina muito trabalhadora. Eu sempre amei, gostei muito, muito de trabalhar, Por quê? Porque trabalhando eu conseguia ganhar meu dinheiro e ter a minha independência, Porque se tem algo que eu não suporto, e Deus sabe, porque eu sempre falo isso pra ele, eu não suporto, meus amados, depender de outras pessoas, Depender do ser humano, depender de qualquer pessoa. Eu não suporto isso. E como eu sou muito sincera, eu falo isso muito com Deus. Eu falo: Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto de depender de ninguém nessa terra. Eu só dependo do Senhor, e porque eu entendo que o Senhor é tudo pra mim, Então eu só dependo do Senhor. Mas eu não aceito, Senhor, depender de ninguém nessa terra. E assim como Deus chamou Abraão, para sair do meio da parentela dele, do meio da casa do pai dele, onde ele já tinha ali família estabelecida, ele já tinha casa, Abraão já tinha ali o seu ofício estabelecido na casa de seu pai. Da mesma maneira que Deus chamou Abraão, para renunciar, largar tudo e só confiar na voz do Senhor, que iria guiar ele para uma terra nova, onde Deus iria abençoar e prosperar ele ali. Deus também me pediu, na verdade não foi um pedido, porque eu estava enrolando, então Deus criou uma situação para que a ordem que ele me deu fosse cumprida, Deus, eu tive que renunciar, Deus quis que eu renunciasse o meu trabalho, meus trabalhos seculares, trabalhos normais, meus amados. Meus trabalhos sempre foram honestos, tá? E pelo fato de eu sempre trabalhar, muito trabalhadora, eu já acordei 4 horas da manhã, eu acordava 4 horas da manhã, e não era problema nenhum pra mim acordar 4 horas da manhã pra ir trabalhar, pra voltar pra casa, em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre fui muito bem elogiada, as pessoas sempre falaram que eu sou muito competente, eu levo o trabalho muito a sério, e realmente eu levo o trabalho muito a sério, tá? Eu sou uma pessoa extremamente que leva o trabalho tão a sério que eu fico com hiperfoco na hora de um chefe ou um supervisor me dar alguma ordem, para eu prestar atenção detalhadamente naquilo que ele está me mandando fazer e executar detalhadamente da forma que ele me mandou fazer, E Deus me conhecendo e sabendo disso tudo, eu sempre tive minha independência ali, Sempre tive meu dinheiro, graças a Deus ganhava até bem, Sempre ganhei bem ali e conseguia ter a minha independência, só que eu não tinha gestão administrativa, eu não conseguia administrar o dinheiro que eu recebia, então eu gastava com muita bobeira, sabe? Eu até que ganhei, graças a Deus, consegui ganhar muito dinheiro trabalhando, mas eu não sabia administrar bem, então eu gastava com muita bobeira, com coisa fútil, com coisa que não iria agregar, não investia o dinheiro ali,
Mas me sentia sempre independente. Tudo que eu queria comprar, eu ia lá e comprava. Não precisava pedir nada pra ninguém, não dependia nada de ninguém. Até que... E eu já trabalhei em muitos lugares, meus amados, porque assim, eu ia trabalhando uns anos ou alguns meses em um lugar e Deus ia e fechava a porta. Ele abria a porta porque eu insistia muito pra ele, né? Eu pedia, Senhor, eu preciso trabalhar, meu Deus, abre uma porta de emprego pra mim. Eu já cheguei a ungir currículo, tá? Eu já cheguei a ungir currículo, a orar e falar assim, Senhor, por favor, abre essa porta de emprego pra mim, eu quero muito trabalhar nessa empresa. Era uma empresa muito de renome, muito conhecida, né? Uma empresa realmente muito conhecida, muito de renome no Rio de Janeiro. E eu orei e pedi para Deus, Senhor, por favor, preciso trabalhar nessa empresa, quero muito trabalhar. E ele abriu essa porta para mim, eu fui trabalhar nessa empresa. E em outros lugares também, já trabalhei em muitos lugares, como eu comecei muito nova, né? Então eu comprava o que eu queria, eu fazia meu cabelo, minha unha, sobrancelha, tudo que eu queria fazer. Eu fazia, comprava o que eu queria comprar, gastava dinheiro com muita bobeira, né? Só que, meus amados, quando chegou lá com os meus... Deixa eu ver quantos anos eu tinha. Com os meus 20 anos, isso, com 20 anos, né? Na verdade, eu acho que Deus sempre falava isso comigo, só que eu não queria acreditar ou não queria entender. Mas quando chegou com os meus 20 anos, Deus falou comigo de maneira muito clara, assim como ele chamou Abraão, né? Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Deus começou a falar de maneira muito clara comigo, meus amados, que ele não me queria trabalhando mais para os homens. Deus sempre me falava isso muito claro, mas acho que eu não queria entender nem acreditar. Então, no ano passado, né, foi o último trabalho, o último emprego que eu tive. No ano passado, em janeiro, eu comecei a trabalhar numa empresa e saí de lá em maio. Por quê? Foi eu que pedi para sair, né? Foi até como o dono da empresa disse, ele não esperava por isso, foi uma surpresa, né? Porque eu sempre, pelo fato de sempre levar trabalho muito a sério, eu gerava resultados positivos, né? Eu fazia tudo ali certinho conforme me pediam e o dono da empresa ficou surpreso, mas Deus não me queria trabalhando para os homens. Então teve um dia que Deus, né? Eu passei mal e eu tive que sair correndo da empresa porque eu não aguentava ficar em pé e fui direto para o hospital. E saindo do hospital, eu peguei um táxi para vir para casa. E Deus usou o taxista, meus amados, para me confirmar, porque Deus já vinha falando comigo, só que eu não queria aceitar. Por quê? Porque eu pensava assim, se eu sair do meu trabalho, eu vou ficar sem dinheiro, e aí eu vou ficar dependendo dos outros, eu não gosto de depender das pessoas. Senhor, que não sei o quê. Enfim, eu estava de teimosia, não queria obedecer o que Deus já tinha me falado. Então Deus usou o taxista, cheio de Deus, o taxista ficou cheio de Deus, meus amados. E ele me falou, né? Você vai trabalhar para Deus, você vai viver de oferta, porque Deus não quer você trabalhando para os homens, Deus quer você trabalhando para Ele. Você vai curar os enfermos, os paralíticos vão levantar, você vai curar pessoas com câncer, você vai levar a palavra do Senhor e você vai trabalhar só para Deus. Deus não quer você trabalhando para os homens. E aquilo dali foi uma confirmação de tudo aquilo que Deus já tinha me falado, né? E ele falou também, Deus não vai deixar faltar nada para você, porque você vai viver de oferta e não vai precisar pedir nada para ninguém. E fato, meus amados, isso é fato, eu vou contando aqui, mas isso é verdade, Deus não deixa faltar nada para mim. E é por isso que eu vim contar esse testemunho acerca do cuidado e da fidelidade de Deus, né? Porque Deus cuida muito de mim. Não estou falando isso para me engrandecer nem para me glorificar, só para que a gente venha entender, primeiramente para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Porque quem cuida de mim é Ele, né? Para que a gente venha entender, meus amados, que quando a gente obedece e confia em Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, sabe? Nos mínimos detalhes mesmo. Então, quando foi em maio, eu tive que sair dessa empresa, porque Deus permitiu uma situação que o ambiente ficou totalmente insuportável. Eu tava quase beirando a loucura, porque eu não tava aguentando mais ficar dentro daquela empresa, né? E roubava todo o meu tempo. Eu mal tinha tempo de falar com o Senhor, eu mal tinha tempo de me dedicar com o Senhor, porque eu gosto, meus amados, assim, eu sou muito intensa na presença de Deus. Eu gosto de perder horas e horas ali, tá? Tem vezes que eu entro assim na presença do Senhor, no meu quarto secreto com Deus, eu fico ali umas 3 horas ali e nem vejo a hora passar. Fico conversando com o Senhor, louvo, leio a palavra e tal. E eu gosto de dedicar muito tempo para o Senhor. E Ele, Deus, Ele cobra de mim para que eu dedique muito tempo a Ele, sabe? Tipo, 1 hora não é o suficiente.
1 hora é pouco, 2 horas ainda é pouco. Então eu preciso. Um dia tem 24 horas e eu preciso dedicar muitas horas a Deus. Porque Deus me cobra e porque eu sinto essa necessidade. Eu gosto de dedicar muito tempo a Deus. E trabalhando nessa empresa eu não conseguia dedicar. Porque eu chegava exausta e eu não queria nem comer, não queria nem jantar. Eu só deitava e dormia porque eu chegava muito, muito, muito cansada. E não tinha tempo para Deus. E eu ficava ansiando assim, eu ficava, meu Deus, eu preciso ter uma particular com Deus, eu preciso ficar sós com Deus. Parece que meu espírito ele entra em desespero. Parece que minha alma fica desesperada querendo um tempo com Deus. E eu não consegui esse tempo, tá? Então em maio eu saí, né? Saí dessa empresa. Foi a última empresa que eu trabalhei, em maio do ano passado. E meus amados, sendo bem sincera com vocês aqui, as pessoas que obedecem a Deus dessa maneira, quando Deus pede para renunciar ao trabalho, para viver em prol da obra do Senhor, porque foi para isso que Deus me mandou, né, renunciar ao trabalho. Deus me mandou renunciar ao trabalho, né, para viver em prol da obra dele e para me dedicar a ele, porque como eu falei aqui, Deus me cobra que eu me dedique só a ele, olhe só para ele, faça as coisas dele, tá? Então Deus ele cobra muito tempo de mim, tá? E não que isso seja errado, né? Porque eu fui gerada, eu fui formada, né, nessa terra para viver em prol do Senhor, em prol do reino, para fazer a vontade dele. Eu entendo, eu reconheço que eu só estou nessa terra para cumprir o meu propósito e para obedecer aquilo que Deus me mandar fazer. E em contrapartida, ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Ele cuida de mim, ele zela de mim, ele me presenteia, ele me mima, ele me abençoa, ele me livra, ele me guarda, ele me protege. Meus amados, ele faz coisas extraordinárias, tá? E por quê? Porque eu obedeci, sabe? Então, muitas vezes, por mais que a gente não entenda, e eu falei isso pro Senhor, né? Eu falei assim, nossa, Senhor, eu vou sair do trabalho, mas o Senhor sabe, Pai, porque eu não quero pedir nada pra ninguém, Senhor. Pai, eu vou sair do trabalho. E ele me falou, né, que era ele que ia me suster, né? Ele que ia me suster, me alimentar, me vestir, me calçar. E assim é até hoje. E assim é, meus amados. Eu falei com ele. E Deus falou assim, tipo, você não vai depender de ser humano nenhum, você vai depender só de mim. E Deus, e meus amados, pra quem tem pra quem toma essa decisão de obediência e conta para as outras pessoas, as pessoas não acreditam. Eu cheguei a contar para outras pessoas e as pessoas não acreditam, sabe? Fala que a gente tá inventando desculpa, que a gente que não gosta de trabalhar, sabe? Que a gente é acomodada, é preguiçosa e gosta de ficar pendurada nos outros e que é mentira nossa, sabe? Só entende isso aqui que eu tô contando pra vocês quem passa por isso, ou quem já passou, né? Quem Deus já pediu para renunciar a um trabalho, um emprego, né? Porque Deus pede mesmo. Deus vê o futuro, ele sabe o que vai acontecer dentro daquele lugar. Então, dentro daquele local de trabalho. Então, Deus pede para renunciar mesmo, meus amados. Se Ele quiser que você renuncie, obedeça, porque Deus vai cuidar e vai suprir de tudo. Então, eu obedeci ao Senhor e Ele começou a me ensinar aquilo que Ele queria que eu fizesse. Porque eu precisei entender o seguinte, que Deus é meu patrão, né? Eu trabalhei durante muitos anos para os homens. Deus é meu patrão, então eu preciso obedecer tudo aquilo que Ele me manda fazer. Deus é meu pai, é meu amado, é meu salvador, né? E é meu patrão também. Então o Senhor começou a me ensinar de qual forma Ele queria que eu fizesse a obra dEle, como Ele queria que eu fizesse, o que Ele queria que eu fizesse, em quais dias da semana também, né? Que Deus me passou os dias da semana também. E foi me passando ali, eu fui escrevendo, praticamente uma aula, né? Porque o Espírito Santo, Ele é nosso mestre, meus amados. O Espírito Santo, Ele nos ensina coisas extraordinárias. E dia após dia, Deus vai me capacitando para fazer a obra dEle, para trabalhar em prol dEle, né? E Deus, Ele envia recursos. Deus não deixa faltar nada, meus amados. Deus cuida do meu cabelo. Deus cuida das minhas maquiagens. Deus cuida do meu calçado, da minha roupa. De tudo que uma mulher precisa, Deus cuida de mim. Até perfume, desodorante, creme hidratante. Deus sabe qual é o hidratante que eu gosto. Eu gosto muito, eu sempre trabalhei e comprei esse hidratante, o Natura Todo Dia. Eu não sei se pode falar a marca aqui, mas aquele hidratantezinho da Natura e tal, eu não sei, eu vou falar de qualquer forma. Eu gosto muito daquele hidratante, porque é muito cheiroso, né? Natura Todo Dia, aquele de cereja, né? Nem de framboesa, é de cereja. E aí, quando eu tinha saído do trabalho, né? Tava acabando, já não tinha mais dinheiro e tava acabando meu hidratante. E eu fui fazer o quê, meus amados?
fui falar com Deus, fui orar, fui dobrar o meu joelho. Por quê? Porque na palavra do Senhor está escrito o quê? Que você não recebe porque você não pede. E quando você pede mal. Então, se você saber pedir as coisas para Deus, Deus vai te dar. Então, fui falar com Deus. Falei, Senhor, Pai, o Senhor falou que me sustenta, né? Então, Senhor, meu hidratante está acabando, eu preciso de um novo, Senhor. E o Senhor sabe de qual hidratante eu gosto. Só falei isso, meus amados. Eu só falei isso. Eu fui falar com Deus, só falei isso. Não deu, acho que não deu uma semana, eu já ganhei. É exatamente o hidratante que eu gosto, do cheiro que eu gosto, cheinho, novo. Aí Deus usa uma pessoa e fala assim, aqui, Deus mandou te dar isso. Aqui, toma esse presente que eu comprei pra você. Perfume, né, creme, tudo que eu preciso, assim. Deus usa calçado, roupa nova. Deus usa as pessoas, assim, pra me abençoar, né, pra me dar ofertas financeiras. Realmente, né. E isso é fidelidade de Deus em qual sentido? Né? Deus fala muito comigo a respeito disso, que ao fiel, ele se revela fiel, ao irrepreensível, ele se revela irrepreensível, né? Então Deus sempre me fala que se eu continuar fielmente fazendo a obra dele, obedecendo a ele, seguindo a palavra dele, ele vai se mostrar fiel na minha vida, suprindo todas as minhas necessidades. Meus amados, para vocês terem uma ideia, até salgadinho, se eu tiver com vontade de comer salgadinho, e eu falo pro Senhor, eu falo isso assim, rindo, porque eu acho muito inacreditável, incrível e até engraçado no sentido de lindo, sabe? Não engraçado de hilário, mas lindo. Porque eu me lembro de uma vez, né? Foi recente isso, acho que foi mês passado. Eu tava com uma vontade de comer salgadinho, eu falei assim, nossa, Senhor, como eu queria comer um salgadinho de festa, sabe? E no dia seguinte, gente, foi no dia seguinte, eu não falei isso em voz alta, eu falei só aqui na minha mente. Ninguém sabia, eu não contei pra ninguém. Eu só falei que na minha mente, falei assim, Senhor, como eu queria comer um salgadinho, que vontade de comer um salgadinho. E no dia seguinte, eu fui, me levaram pra comer num lugar que tinha muito salgadinho. Eu enchi o prato de salgadinho e falei assim, meu Deus, muito obrigada. E Deus é assim comigo em várias coisas, sabe? Sorvete, salgadinho. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, meus amados. Contanto que a gente seja fiel e obedeça a Ele, sabe? Deus também me fala da importância de eu devolver a Ele aquilo que é dele. E o que é dele? Né? Os dízimos e as ofertas. Né? Em Malaquias vai dizer, trazei à casa do tesouro os dízimos e as ofertas que pertencem ao Senhor, e aí fazei prova de mim, e vê se não abrirei as comportas do céu, e derramarei sobre vocês chuvas de bênção, né? Então muitas pessoas falam esse versículo, fazei prova de Deus. Sim, fazei provas de Deus após ter levado à casa do tesouro de Deus as ofertas e os dízimos que pertencem a Ele, tá? E Deus também cobra minha fidelidade no quê? Na obediência, que eu preciso obedecer a Ele, né? Seguir a palavra dEle, me dedicar à obra dEle, então eu preciso estudar a palavra, eu preciso me dedicar em consagração, em santificação, em renunciar àquilo que Ele me mandar, em matar minha carne, né? Em viver verdadeiramente em prol de Cristo, meus amados. E assim, é maravilhoso porque Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, sabe? Deus não deixa faltar nada, verdadeiramente. Deus, Ele dá em abundância, Ele dá em fartura, sabe? Eu não vou dizer que é fácil viver em prol da obra de Deus, porque não é. É muito cansativo, exige muito do nosso corpo físico. Por quê? Porque o poder de Deus, nós somos alma, corpo e espírito, né? E o poder de Deus, quando o poder de Deus se manifesta em mim, o meu corpo fica todo quebrado. Eu mal aguento andar, meus amados. O meu corpo, a minha carne física não suporta, sabe? E é muito cansativo também. Mas eu entendo, eu faço tudo por amor ao Senhor, faço tudo por amor de Jesus. Porque eu falei pra Ele isso, né? Eu falei pra Jesus que por amor ao nome dEle eu suportaria todas as coisas. Então, meus amados, trabalhar em prol da obra do Senhor não é oba-oba, não é molezinha, não é coisa fácil, não é mil delícias, mil maravilhas, não, tá? Eu sou muito perseguida, eu sou muito crucificada, eu sou muito caluniada, eu sou muito desacreditada pelo fato de eu ter 21 anos e ser uma mulher jovem, né? Eu sou totalmente desacreditada, descredibilizada, sabe? Anulada, duvidam de mim,
sabe? Me caluniam, me perseguem, me crucificam. Mas eu falei para o Senhor o quê? Que eu vou suportar tudo por amor ao nome dele. E Deus, meus amados, ele tem um ciúme de mim muito grande. Não tô falando isso só de mim não, tá? Deus tem ciúme de muitas pessoas, tá? Deus tem ciúme de muitas pessoas. Mas o ciúme de Deus não é igual ao ciúme do ser humano, tá? O ciúme de Deus é um cuidado tão absurdo que ele te separa de certas situações, de certos ambientes, para você não se contaminar, tá? Então Deus tem um ciúme de mim absurdo, sabe? E tem pessoas que, olha, realmente, Deus acaba descendo com a mão ali na vida de algumas pessoas quando elas tentam fazer mal contra mim. E muitas vezes eu não sei por quê. Porque as pessoas tentam muito fazer o mal contra mim pelas minhas costas. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus, o Senhor me revela. Mas o Senhor me revela porque eu sou uma pessoa boa? Não, meus amados. Porque eu sou pobre, miserável e pecadora. Essa é a verdade, tá? O que há em mim é a graça do Senhor, é a misericórdia e é o amor do Senhor. Porque eu sou miserável, eu sou pecadora, eu sou pobre, eu sou falha, tá? Mas o Senhor me revela pela misericórdia dele para que eu venha orar e vigiar, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? Pois na verdade o espírito é forte, mas a carne é fraca. O espírito é forte para buscar a Deus e a carne é fraca para buscar a Deus. A carne é preguiçosa, a carne não quer jejuar, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer se santificar, não quer se consagrar, não quer se separar das coisas do mundo. Não, meus amados. A carne quer ficar deitada, comendo pipoca, assistindo Netflix, vendo filme, dormindo, né? E essa é a minha maior luta contra a minha carne, confesso. Confesso que essa é uma das minhas maiores lutas contra a minha carne. Mas é necessário que a gente venha matar a nossa carne todos os dias para vivificar o Espírito em nós, né? Então, meus amados, verdadeiramente, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, sabe? Jesus é meu pastor e de nada tenho falta, tanto fisicamente quanto emocionalmente e espiritualmente, sabe? O Senhor, mesmo que me persigam, que me firam, que tramem o mal contra mim, não me falta o consolo, o alento do Senhor, a cura do Senhor, o bálsamo no meu coração, na minha alma, quando me machucam, quando me caluniam, quando me perseguem, né? Porque como eu já falei aqui em outros vídeos, meus irmãos, eu não tenho livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio, tá? É de verdade. Se eu não fazer o que Deus me manda, eu passo no moedor. Sabe aquele moedor de café que você joga o grãozinho de café e vai moendo ele, ele sai só o pozinho assim? Então, se eu não fazer o que Deus me manda, eu passo nesse moedor aí. Então, eu não tenho livre-arbítrio. O que Deus manda eu falar, eu tenho que falar. Por mais, como é que fala? Por mais difícil que seja de ouvir. Eu sou obrigada a falar, eu não tenho escolha. Eu não posso falar, assim, eu não vou falar não. O quê? Se eu falar isso? Ai de mim se eu falar um negócio desse, meus amados. Então, eu não tenho livre-arbítrio. Então, as pessoas me perseguem, me crucificam. Isso é totalmente compreensível, né? Porque a gente vive numa era em que ninguém quer ouvir a verdade. Ninguém quer reconhecer que já não está mais na essência, na primeira essência que estava quando Deus resgatou. Ninguém quer reconhecer que acabou se tornando um Saul adulto arrogante, né? Porque Saul, ele tinha um coração humilde e bom quando Deus mandou o profeta Samuel ungir ele. Mas o que Saul fez? Com o passar dos anos, Saul foi se tornando arrogante e desobediente. E muitas pessoas hoje em dia não querem reconhecer que se tornaram um Saul arrogante e desobediente, né? Só querem pensar que ainda são aquele Saul de coração humilde e de coração bondoso que Deus ungiu quando escolheu para ser rei, para ser pastor, para ser líder, né? E realmente ninguém quer ouvir, meus amados, ninguém quer ouvir a verdade. Mas o Senhor me guarda, Ele me protege, viu? Com unhas e dentes. Deus me guarda e para a glória do Senhor, porque Deus me guarda de cada situação, meus amados, que vocês não têm noção. Olha, só o sangue de Jesus mesmo. E Deus me guarda com unhas e dentes. Deus já falou pra mim, isso é algo que Deus já falou várias vezes pra mim. Ai daquele que tocar em um só fio do teu cabelo, eu faço descer a sepultura. É o que Deus já falou pra mim, né? Porque Deus tem um ciúme de mim, como eu tava falando aqui, que eu esqueci de dar continuidade nesse assunto. Mas Deus tem um ciúme de mim no sentido de Ele cuida extremamente de mim. Ele cuida da minha alma, do meu coração, do meu físico, né? Quando tem alguém tramando alguma coisa contra mim, Deus cuida de mim, me mostra
Pela misericórdia ele me mostra para que eu venha orar e clamar pelo socorro dele, sabe? É assim, tem alguma pessoa fazendo mal nas minhas costas, Deus vai e me mostra. Por quê? Porque Deus sabe que eu vou clamar pelo socorro dele. Aí Deus me mostra e eu começo a clamar, Senhor, me socorre, me socorre, me socorre. E Deus vai e me socorre, meus amados. Por quê? Deus cuida nos mínimos detalhes, sabe? Deus cuida de tudo. Nossa, Deus me guarda. Eu não me sinto sozinha, meus irmãos. Eu não me sinto sozinha. Eu amo passar hora sozinha, né? Mas eu não me sinto sozinha. Eu sinto que o Senhor está do meu lado, sabe? Eu nunca me sinto sozinha. Eu falo com Ele e Ele me responde, né? Eu falo com Ele e eu sinto Ele, sabe? Eu danço para Ele, eu danço com Ele. Eu sei que vai ter gente que vai me apedrejar agora, mas isso é verdade, sabe? É aquilo que eu falei na pregação anterior. Quando a gente começa a mergulhar e entender quem Deus é, a gente entende, meus amados, que Deus não é nada daquilo que a religião fala, sabe? Deus é um pai de amor. Deus, ele é tudo aquilo que a gente precisa, sabe? Deus, ele é tudo. Deus, ele é o pão, ele é a vida, ele é a água, ele é o amor, ele é o perdão, ele é a graça, sabe? Ele é a alegria, a felicidade, sabe? E eu já vivi experiências sobrenaturais. O que eu vivo com Deus, eu já posso dizer que é sobrenatural, sabe? Porque o amor dele, a graça dele, o cuidado dele, a fidelidade dele são extraordinárias, sabe? No último momento ali que eu precisava de provisão e pedindo ao Senhor, por quê? Porque na palavra do Senhor, meus amados, vai dizer que aquele que pede, recebe. O que bate, se abre. O que busca, encontra. Então, se você está precisando de alguma coisa, peça ao Senhor até Ele te responder, até Ele te... né? Ou Ele te respondeu até Ele te dar. No meu caso, quando eu estou precisando de alguma coisa, eu vou pedindo ao Senhor, e quando Ele fala assim, espera que eu vou te enviar, eu vou, espero, e Ele me envia, tá? Então, meus amados, Deus verdadeiramente cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas, lembrando que acabei de lembrar isso, Deus cuida de mim porque Ele cuida assim de algumas pessoas dessa maneira, que eu já vi que Deus cuida dessa mesma maneira com muitas outras pessoas, né? Porque a gente está em obediência, porque eu estou em obediência. Porque em Deuteronômio 28 vai dizer o quê? Que a obediência a Deus, ela traz bênçãos e fartura, mas agora a desobediência traz maldição e escassez, tá? Então Deus cuida assim de mim porque eu estou em obediência. Eu me esforço muito para obedecer a Deus. Eu me esforço muito para fazer tudo que Ele me manda fazer, da maneira que Ele me manda fazer. Até porque as coisas do Senhor é séria, tá, meus amados? E trabalhar em prol do reino, da obra do Senhor, não é fácil. Eu fico muito sugada, eu fico esgotada, sabe? Eu tenho muita olheira, sabe? Não dá pra ver direito agora a quantidade de olheira. Eu tenho muita mais olheira do que isso que vocês estão vendo, tá? Porque eu passei um pouco de maquiagem pra tentar disfarçar as olheiras, pra vocês não verem a quantidade de olheira que eu tenho. Mas mesmo passando maquiagem dá pra ver bastante, ó, as olheiras que eu tenho. Então, eu tenho muita olheira, né? Eu tenho muito que matar a minha carne, sabe? Porque o que acontece? Para a obra que o Senhor me chamou, para o ministério que Deus me chamou, exige muito de mim. Exige tempo de mim, exige renúncia de mim, né? Exige tudo de mim, meus amados. Eu abri mão de tudo. Eu abri mão de tudo, absolutamente tudo, para servir e obedecer ao Senhor, tá? Eu abri mão de tudo. De amizades, sabe? De séries, de músicas, de coisas que eu gostava. Eu abri mão de muita coisa para servir e obedecer ao Senhor. Me arrependo? Não me arrependo. Eu não me arrependo, meus amados. Não me arrependo porque é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão amoroso que Ele me basta, sabe? Ele é mais do que o suficiente para mim. E se for necessário, Deus me mandar renunciar a mais coisas, eu renuncio. Porque Deus já é tudo para mim, sabe? Deus, Ele é mais do que o suficiente para mim. Então eu não me arrependo, de verdade, não me arrependo. Tudo que eu renunciei vale a pena renunciar pelo Senhor. Porque Deus, nossa, a graça dele me basta. E é uma graça super abundante, sabe? O Senhor é a minha alegria, o Senhor é o meu cântico, a minha salvação e a minha força, sabe? Quando eu tô triste, Ele me consola. Quando eu tô nervosa, Ele me acalma, tá? Quando eu tô querendo desistir, Ele me motiva, me dá esperança, sabe? Quando eu tô desanimada, Ele me dá... Até quando eu tô cansada, tá? Ele me abençoa com passeios, com lugares para eu descansar, relaxar. Me abençoa, sabe? Tudo que eu preciso, meus amados. Deus é maravilhoso.
Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus cuida muito, muito de mim. Tudo que eu quero comer, pela misericórdia, Deus me dá. Deus é um Pai tremendamente amoroso. E tudo que eu preciso, às vezes até muito mais do que eu preciso, né? Porque tem coisas que eu nem estou precisando e nem peço, mas o Senhor ainda assim me abençoa e me dá. Por quê? Porque Deus é bondoso. Deus, Ele é generoso, Ele é galardoador. Então, às vezes eu nem estou precisando, mas ainda assim Deus vai me dar, sabe? E isso é maravilhoso, meus amados, isso é maravilhoso. E uma coisa que eu aprendi também, com a fidelidade e com o cuidado de Deus, é que nós precisamos ser desapegados das coisas, sabe? No sentido de não fique apegado a bem material, não fique, não seja. Por quê? Deus, lembra da história do hidratante que eu falei aqui? Que eu amo muito, eu acho muito cheiroso, é o hidratante que eu mais gosto. Então, Deus me abençoou com 2 frascos desse hidratante que eu gosto muito, né? Da Natura. Só que aí, meus amados, eu sou uma pessoa. Eu vou precisar de 2 frascos de hidratante? Não, né? Se eu sou só uma pessoa. Ah, Jennifer, mas era só guardar o outro pra você usar depois quando o primeiro acabasse. Mas em Provérbios vai dizer o quê? Que aquele que é generoso prosperará, mas aquele que retém aquilo que deveria dar empobrece, tá? Se você não sabia, fique sabendo disso agora. Porque no livro de Provérbios está escrito isso. E Jesus também falou o quê? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, apareceu uma pessoa que estava muito necessitada de um hidratante e eu fui, dei para essa pessoa. Falei aqui, não, tem um sobrando aqui em casa, toma. A pessoa ficou feliz da vida, ficou muito alegre, né? E, meus amados, Deus vai continuar abençoando. Por quê? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando a gente dá sem esperar nada em troca, sem esperar, né, algo em troca, Deus nos abençoa, tá? Deus, Ele multiplica em nossa vida. E eu sei que o Senhor vai continuar suprindo todas as minhas necessidades, tá? Não é fácil trabalhar em prol do reino de Deus. Por quê, meus amados? As pessoas me julgam e me criticam muito, sabe? Primeiro, por causa da minha idade e por causa de eu ser uma jovem mulher. Segundo, porque eu não tenho carteirinha, não tenho a carteirinha, não tenho comprovação de certificado de ser missionária. Mas o que Deus me manda fazer, e como eu falei aqui, eu só obedeço o que Deus me fala, meus amados. Eu não tô aqui nessa terra para fazer nada além mais do que obedecer o que Deus me manda. Só que aquilo que Deus me manda fazer é obra missionária, sabe? As coisas que Deus me manda, por exemplo, vai no hospital visitar um enfermo e vai lá cantar um louvor e orar pela pessoa enferma que está internada no hospital. Eu vou lá no hospital, eu e Jesus, vamos lá, eu e Jesus, vamos no hospital, oro pela pessoa enferma, canto pela pessoa, tal, acabei e vim embora. Aí Deus manda, faz o quê? Tenho necessidade na rua, chega nessa pessoa, vê se a pessoa está com fome, se quer beber água, se está precisando de alguma coisa, dá atenção, abraça, né? E Deus me dá até os hinos que é para eu cantar para as pessoas. Eu não sou cantora, minha voz não é maravilhosa, mas se Deus manda eu fazer, eu vou lá e faço, tá? Aí Deus vai falar, canta esse hino e esse hino para essa pessoa. Eu vou lá, canto, aí Deus vai, age no coração da pessoa, a pessoa se debulha de lágrimas. Eu vou falar aquilo que Deus manda eu falar, né, pra pessoa. Deus manda te falar isso. E isso, meus amados, é obra de missionários. Isso que Deus manda fazer. Só que as pessoas me julgam, me condenam e me criticam. Por quê? Porque eu não tenho certificado de missionária, né? Só que se Deus manda eu fazer, criatura, tu quer que eu faça o quê? Tu quer que eu reclame com Deus e fala, não, Senhor, eu não posso fazer não, porque eu não tenho certificado de missionária. Não, criatura, se Deus manda eu fazer, é porque Ele tá mandando fazer, eu tenho que obedecer, né? Às vezes Deus manda também eu ir visitar, fazer visita no lar, né? Vai visitar a casa de tal família, orar por essa família, leva o óleo ungido, porque você vai precisar curar uma pessoa que vai estar lá enferma. Louva esse hino e esse hino, ora por essa família, e eu vou lá na família, na casa, faço a visita lá na casa da pessoa, levo o óleo ungido, oro pela pessoa que está enferma, canto o hino, entrego a palavra de Deus, depois vou embora. Sabe, eu vou fazendo conforme Deus me ordena, né? Eu vou fazendo conforme Deus vai me direcionando. E por causa disso, muitas pessoas me condenam, me julgam, me criticam, né? Fala que eu sou muito nova, que eu só tenho 21 anos, que eu não tenho autoridade nenhuma de fazer isso, né? Fala que eu não tenho
que isso é muita responsabilidade, que eu não posso, né, fazer isso, que só quem pode fazer isso é quem tem curso, é quem tem certificado, quem eu penso que sou. Já falaram isso pra mim, meus amados. Quem você pensa que é pra ficar fazendo isso e aquilo? Então, como eu falei aqui, eu só obedeço o que Deus me manda. Se Deus mandou eu ir fazer, eu vou e faço. Se Deus mandou não ir e não fazer, eu não faço, tá? Porque é melhor você ser aquela pessoa que Deus te manda fazer e você faz sem ter preparo de curso, de certificado, do que você ser aquela pessoa que tem preparo de curso, de certificado e não faz o que tem que fazer porque tem preguiça. Ou porque não tem amor ao próximo, né? Porque também tá cheio. Tá cheio de gente que tem certificado, tem carteirinha, tem curso, mas não tem amor ao próximo. Aí deixa a alma morrendo lá no mundo, sendo minada pelo inferno e não quer nem saber, né? Então, tá igual os fariseus que Jesus falou. Que vocês não curam, vocês não salvam, vocês não levam a palavra, mas quer criticar e quer matar quem tá fazendo, né? Vocês não fazem e também não quer que ninguém faça, né? Tá igualzinho os fariseus que Jesus condenava no Evangelho de João e de Lucas, né? Então, meus amados, Deus, ele é imensamente, infinitamente fiel. Como eu falei, a obra do Senhor, ela suga muito de mim. E não é porque eu não me revisto, tá? Porque eu me revisto, eu me consagro, eu jejuo, tá? Eu jejuo praticamente, eu não vou falar aqui, senão vai ser hipocrisia se eu falar isso, mas enfim. Eu me consagro, eu me revisto, sabe? Eu me separo do mundo, eu me santifico. Mas ainda assim, o mundo espiritual me ataca muito mesmo. Então eu fico muito sugada, muito exausta. Quando Deus me toma, sabe? Quando Deus toma minha boca, eu não consigo controlar minha boca, tá? Isso é algo que eu já expliquei para várias pessoas. Quando Deus toma minha boca, mesmo que eu tente tampar minha boca, eu não vou conseguir. Porque é Deus que pegou minha boca e tá falando ali, tá? Tipo, na minha mente eu falo assim, meu Deus, o que o Senhor tá falando, Pai, na minha boca? E Deus tá falando na minha boca, sabe? Só que quando Deus faz isso, depois eu fico moída. Parece que um caminhão passou por cima de mim. Meu corpo não aguenta, sabe? Quando Deus pede pra eu orar por enfermos, eu vou e oro, depois eu fico moída também. Eu tenho que deitar pra descansar e meu corpo eu fico, ai, meu Deus do céu, Jesus, Senhor, meu Deus, sabe? Quando Deus pede pra eu entrar em guerra espiritual pra desfazer obras malignas que foram feitas também, meus amados, só o sangue de Jesus. Se não fosse Jesus para me sustentar, eu não estaria aqui de pé não, tá? Porque as guerras que Deus me manda entrar, mas é aquilo, né? Como está na palavra do Senhor. Deus só entrega uma cruz proporcional àquilo que a gente consegue suportar. Então, se Deus me manda fazer tudo isso, é porque Ele sabe que eu consigo suportar, tá? E claro, tudo para a glória e para a honra do nome dEle, tá? Então, meus amados, se assim como a mim, Deus mandou você renunciar ao seu emprego, seu trabalho ou alguma coisa, só obedeça, porque Deus vai prover tudo. Deus cuida nos mínimos detalhes. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar, sabe? Você só precisa obedecer e confiar, tá? Em Jeremias 17 vai dizer, bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança está no Senhor. Ele será como o ribeiro plantado. Ele será como a árvore plantada junto aos muitos ribeiros, e mesmo chegando o tempo de seca, as suas folhas permanecerão verdes. O que isso significa? Significa que quando a gente confia no Senhor, mesmo que a gente esteja vivendo em tempo de seca, em tempo de escassez, nós vamos dar frutos e não vai nos faltar nada. Por quê? Porque as águas do rio de Deus, né, nos fazem frutificar e providencia tudo aquilo que a gente necessita, tá? Então, se Deus mandou você renunciar, obedeça, renuncia e viva em prol daquilo que Deus te mandar fazer, meus amados. Se preocupe em agradar a Deus e não os homens, tá? Porque quem vai te dar salvação, quem vai te dar transformação, a libertação é Deus e não os homens, tá? E não dê ouvidos para essas pessoas de cargos altos que quererem te diminuir, te desprezar, te perseguir, falando que você não é isso, que você não é aquilo, que você não tem preparo, que você não tem certificado, que você não tem curso, que você não tem isso. Porque é Deus que revela quem cada um de nós somos, tá? Deus que me revelou o que eu sou e qual é o meu propósito, qual é a minha missão nessa terra, tá? Então é Deus quem vai te falar o que você é e qual é o seu propósito, tá bom? Porque aquele que não é reconhecido pelos homens nessa terra é reconhecido por Deus. E prefira ser reconhecido por Deus, tá? Prefira muito mais ser reconhecido por Deus, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém?